Hoje nós vamos falar sobre as medidas protetivas que a Lei Maria da Penha impõe ao agressor. Quer saber tudo? Fica aí que logo depois da vinheta eu te explico. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Antes de qualquer coisa, se inscreva aí no canal para dicas e notícias jurídicas 2 vezes por semana. E lá no final do vídeo, se você curtir o conteúdo que eu te passei, deixe o seu gostei. É de graça e você ajuda a levar conhecimento jurídico para muito mais pessoas. Vimos aqui no canal que o número de divórcios durante essa pandemia mais do que dobrou. Eu vou deixar o link aqui para quem quiser conferir o vídeo sobre o divórcio extrajudicial, aquele feito direto no cartório. Mas os divórcios não foram os únicos que tiveram um aumento durante essa pandemia. De acordo com a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, só em abril do ano de 2020 houve um aumento de 36% nas denúncias de violência doméstica pelo Disque 180. Pensando nisso, as medidas protetivas da Lei Maria da Penha são o tema de hoje. Mas quem é Maria da Penha? A Lei Maria da Penha recebeu esse nome em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. Em 1983, a biofarmacêutica cearense sofreu 2 tentativas de homicídio praticadas pelo seu então marido. Na primeira, ele atirou nas suas costas enquanto ela dormia. O crime a deixou paraplégica. 4 meses depois, ela voltou para casa, sendo mantida em cárcere privado pelo período de 15 dias. Foi quando ocorreu, então, a segunda tentativa de feminicídio, com um choque elétrico durante o banho. Sua luta contra a impunidade do ex-esposo durou quase 20 anos, quando então ocorreu a prisão do agressor, quando faltavam apenas 6 meses para a prescrição do crime, após a negligência da justiça brasileira ter sido reconhecida inclusive pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Desde então, a história de Maria da Penha tornou-se um símbolo da luta contra a violência de gênero no país. A Lei Maria da Penha é uma consequência de muita luta de movimentos feministas e participação social desde a década de 70. Tem como o objetivo facilitar o acesso das mulheres vítimas de violência à justiça e às medidas de proteção. Em alguns casos, a lei já foi aplicada inclusive em face de casais homoafetivos. E o que é a violência de gênero? A violência de gênero, pessoal, é aquela praticada contra uma pessoa ou um grupo de pessoas em virtude do seu sexo. É aquela ideia de que a esposa deve ser submissa ao marido e, portanto, por exemplo, não poder trabalhar. É o pai que agride a filha porque ela quis sair de casa usando um vestido curto. São situações pelas quais, pessoal, um homem dificilmente passaria simplesmente por ser do gênero masculino. A violência de gênero se manifesta de diferentes formas. E é importante ter em conta que todas elas são abrangidas pela Lei Maria da Penha. De acordo com o Instituto Maria da Penha, a violência de gênero pode ser classificada como 1. Violência física, quando é praticada contra a integridade do corpo da mulher. Vai desde ações mais leves, como apertar um braço com força, às vezes deixando uma marca, ou atirando um celular em direção à vítima, ou até em casos mais graves, como o espancamento, ferimentos com armas de fogo ou faca. Existe a violência psicológica, que prejudica o lado emocional da vítima. São aquelas situações em que a mulher tem a sua capacidade menosprezada. Frases como, você não entende de tal assunto porque é mulher. Também, quando o companheiro insiste em esperar na porta do trabalho por ciúmes excessivo, não quer que ela saia para estudar, a isola de parentes e amigos, faz ameaça, dentre algumas outras. Já sobre a violência sexual, muita gente tem a ideia de que o estuprador é aquele cara desconhecido, que vai encontrar a mulher na rua e forçá-la a fazer algo. Nem sempre, viu pessoal? A devastadora maioria dos casos de estupro é cometida por conhecidos da vítima. Existe o estupro conjugal, e é aquele em que o marido constrange a esposa, mesmo sem uso de força, mas como, por exemplo, uma ameaça, uma intimidação, a ter relação sexual com ele. Ou então, a impeça de usar um método anticoncepcional de sua escolha. Também, quando o parceiro retira o preservativo no meio da relação sem o consentimento da mulher. Todas essas são formas de violência sexual puníveis criminalmente. Existe a violência patrimonial, que é toda forma de limitar o acesso da mulher aos seus recursos econômicos. São ações como quebrar um celular,
controlar o dinheiro ou até mesmo deixar de pagar a pensão alimentícia, por exemplo. Por fim, pessoal, a violência moral trata dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Falsas acusações de traição, ofensas em privado ou em público, rebaixar a mulher pelo modo como se veste ou se porta, todos são exemplos de violência moral. Algo que infelizmente acontece muito é a chamada pornografia de vingança, que é a exposição de conteúdo íntimo da vítima após o término de um relacionamento, com o intuito de degradar a imagem da mulher. Esses casos costumam se enquadrar na Lei Carolina Dickmann, criada em 2012, quando um hacker vazou imagens pessoais da atriz. E o que são as medidas protetivas? Pessoal, para tentar evitar que essas situações de violência ocorram ou se repitam, a Lei Maria da Penha traz uma série de medidas protetivas. Essas medidas têm a função de proteger a mulher que esteja em situação de risco e garantir que ela não venha a sofrer nenhum dano físico ou moral. Existem 3 tipos de medidas protetivas de urgência. Em primeiro lugar, as que são voltadas para a vítima e seus filhos. Logo, aquelas também que têm como objetivo proteger os bens em comum do casal durante o processo. Ou aquelas aplicáveis contra o agressor, que é a que vamos abordar hoje. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre as outras medidas, deixem aqui nos comentários. As medidas protetivas em face do agressor podem incluir a suspensão ou restrição do porte de armas, a proibição de se aproximar ou manter um contato com a vítima, seus familiares ou testemunhas. Além disso, o agressor pode ser proibido de frequentar lugares em que possa encontrar essas pessoas, como o ambiente de trabalho, caminhos percorridos com habitualidade, local de estudos, dentre outros. Conforme tem sido noticiado pela mídia, essa é a medida que teria sido aplicada contra o cantor Nego do Borel, para manter-se afastado da sua ex-companheira Duda Reis e seus pais. Para evitar o encontro dos dois, as visitas aos filhos menores do casal pode ser restrita ou até suspensa. Quando isso ocorre, é comum que o pai encontre os filhos fora da antiga residência do casal, como na casa dos avós, por exemplo. Além disso, o agressor também pode ser obrigado a frequentar um programa de reeducação e fazer um acompanhamento psicológico e social. Existe ainda a possibilidade da vítima requerer o afastamento do lar e a pensão alimentícia. Vamos falar melhor sobre estes 2 casos. Afastamento do lar. A medida de afastamento do lar tem o objetivo de reduzir as chances de violência, com a interrupção do convívio entre a vítima e o agressor. No entanto, pessoal, ainda existem muitas dúvidas e fake news sobre esse ponto em específico da lei, às vezes disseminadas pelo próprio agressor que quer inibir a vítima de denunciá-lo. Então preparamos algumas questões que surgem muito no dia a dia entre os clientes que nos procuram para saber mais sobre os seus direitos. O agressor, ele pode cobrar aluguel da vítima que permanece no lar? E a resposta é obviamente que não, né, pessoal? Isso porque o afastamento do lar é uma ordem judicial, que só foi aplicada devido ao comportamento violento desse agressor. Assim, não faria sentido nenhum obrigar a vítima a arcar com esses custos. Além disso, é comum que a vítima também esteja em condição de dependência financeira desse agressor. Então, exigir dela um pagamento de aluguel poderia inibir sua busca pela justiça. Vale lembrar que a medida é aplicável mesmo quando o imóvel é de propriedade exclusiva do agressor. Então, o agressor perde direito à casa? E a resposta é não também, pessoal. É preciso ter em mente que o afastamento do lar é uma medida temporária. Em regra, a perda provisória da posse do imóvel é revertida quando cessa o risco de novo atentado contra a vítima. Quando o risco de violência persiste, a medida pode se estender até a conclusão do processo de divórcio. Lembrando que as medidas de distanciamento podem ser mantidas mesmo após o fim da convivência, a depender da necessidade. Isso nos leva ao próximo tópico. O agressor pode ser obrigado a pagar pensão mesmo afastado do lar? E a resposta é sim, pessoal. Essa medida foi incluída na lei para que a mulher não se sinta coagida a aceitar violações por causa da sua situação de dependência econômica. A pensão alimentícia, nesse caso, é chamada de alimentos provisionais e é fixada dentro do próprio processo criminal, assim que o juiz recebe a petição inicial, tendo uma duração temporária. E como funciona o divórcio nesses casos? Nesses casos, o processo de divórcio ou a dissolução da união estável pode ser realizada juntamente com o processo criminal. A partir de 2019, com a Lei 13.894, as varas de violência doméstica e familiar
passaram a ter competência também para realizar o divórcio. Isso dá prioridade aos divórcios em caso de violência doméstica. Mas atenção, a partilha dos bens e as decisões sobre a guarda e pensão dos filhos continua sendo resolvida nas varas de família. E como solicitar essa medida protetiva? As medidas protetivas, pessoal, podem ser solicitadas no Ministério Público, por meio da Defensoria Pública, ou ainda nas delegacias de polícia ou de defesa da mulher, que acaba sendo a alternativa mais simples. Algumas medidas, inclusive, podem ser fixadas já na própria delegacia, como é o caso do afastamento do lar. Como o prazo para que o juiz analisasse o pedido costumava ser muito longo, a vítima acabava ficando desprotegida nesse período. E como funciona? É importante lembrar que todas essas medidas são provisórias. Isso significa que elas podem ser revogadas ou até intensificadas. Além disso, a autoridade responsável pode optar por aplicar mais de uma medida ao mesmo tempo, ou aplicar alguma outra que não esteja prevista na lei, por exemplo. Tudo vai depender da necessidade de cada caso. E o que ocorre caso o agressor descumprir alguma medida? Caso isso ocorra, pessoal, ele estará cometendo um crime e poderá ser preso por isso. Caso isso aconteça, é importante que a vítima procure uma delegacia de polícia para informar o descumprimento da medida e registrar um boletim de ocorrência. E lembre-se, para chamar a polícia, disque 180. Você ficou com alguma dúvida? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu já te respondo. Curtiu o conteúdo? Deixe o seu gostei, é muito importante e você acaba levando o conhecimento jurídico para muito mais pessoas. Até o próximo vídeo e tchau!